Então quer dizer que a Adobe comprou o Figma, né? E você tá impressionado com isso? Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a aquisição recente da Adobe, que ela simplesmente comprou o Figma. Ela tinha o XG, que era a sua plataforma de prototipação, e ela simplesmente não conseguiu parte do mercado que ela queria, ela não conseguiu fazer com que houvesse uma grande adesão, então ela fez algo que ela já fez no passado, ela foi lá e comprou o concorrente. Se você acha que isso é uma grande novidade, que isso é muito impressionante, que a Adobe teve uma jogada de mestre, ou talvez que ela fez algum tipo de cagada ou coisa assim, saiba que isso não é novidade, tá? Em 2005, a Adobe já fez uma compra de um concorrente que ela queria ganhar o mercado daquele concorrente e também não tinha conseguido. Em 2005, ela comprou a Macromedia, a empresa responsável pela criação do Flash e do Shockwave. Ela simplesmente comprou essa empresa porque ela queria que essas coisas estivessem dentro do seu corpo, ou melhor, da sua família de software. Então, junto ali com o Photoshop, Illustrator e tal, entra em 2005 o Flash e o Shockwave. Se eu não estou enganado, também houveram outros softwares aí envolvidos nessa compra, tá? Mas eu estou falando do que eu me lembro. Isso é uma tática muito comum do mercado. Se você não consegue fazer um produto igual, você simplesmente vai lá e compra o seu concorrente e torna ele parte da sua gama de produtos. O Facebook é muito conhecido por fazer isso, inclusive. Ele, com a sua rede social, tentou ganhar mídia, tentou ganhar espaço dentro de onde estava o Instagram na época. E ele não conseguiu. Então o que ele fez? Ele comprou o Instagram e incorporou o Instagram como um de seus serviços. A mesma coisa com o WhatsApp. Agora voltando a falar do mundo do design. Isso preocupou algumas pessoas, de que a Adobe comprando o Figma, ela vai tornar o Figma um software pior, ou talvez ela, enfim, cague com alguma coisa do Figma e ele acabe se tornando um software indesejável, assim como muitas coisas da Adobe hoje são. Eles são softwares necessários, mas são indesejáveis, por N motivos. Por exemplo, muitas pessoas adoram utilizar o Photoshop, fazem muitos trabalhos no Photoshop, mas reclamam de N fatores dele. Ou seja, ele é uma ferramenta necessária para o trabalho daquela pessoa, mas não é necessariamente uma ferramenta desejável. Se ela conseguisse uma ferramenta que fizesse as mesmas coisas e fosse muito mais leve, ou talvez não travasse, ou talvez funcionasse no Linux, ou talvez algum outro contexto que fosse um contexto-chave para aquela pessoa, talvez ela migrasse de uma ferramenta para outra. E é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Eu vi que muitas pessoas estavam falando sobre mudar de software, agora que o Figma é da Adobe, para alguma outra coisa. E no campo de prototipação a gente não tem muitas ferramentas. A gente tem algumas ali, mas não são grandes ferramentas e tem tantas funcionalidades quanto o Figma. E aí muita gente foi para outras ferramentas, Protopy, Sketch, mas eu vi uma coisa que me impressionou. Eu vi que muita gente procurou o Pempot. Sim, o Pempot. Aquela ferramenta que eu mostrei no outro vídeo, que inclusive vai estar aqui no card aqui, ó. Cara, eu fiquei impressionado. Os caras tiveram que mexer até na estrutura do site deles, porque teve muito mais acessos do que eles esperavam. E tem muita gente realmente migrando pro Pempot e elogiando a ferramenta, apesar dela agora estar em beta. E sendo bem sincero, isso mostra um pouco coisas que a gente tem no meio do design e às vezes fica meio obscuro. Primeiro, designers não se apegam a ferramentas como muitas pessoas acham. As pessoas usam essas ferramentas por pura necessidade. Se elas soubessem que existem outras, talvez melhores, ou até que fossem talvez só ferramentas diferentes que fazem a mesma coisa. Talvez se os designers soubessem dessas ferramentas, provavelmente não existiria muito essa coisa de vamos todos usar X coisa. Inclusive eu estava num evento do meu trabalho onde falaram uma frase que eu acho que é muito interessante, inclusive é uma frase que eu carrego comigo, que é
foca no conhecimento, foca na técnica de como fazer alguma coisa antes de focar na ferramenta, antes de você aprender a ferramenta. Porque se você tem a técnica de como fazer as coisas fundamentada, bem trabalhada na sua cabeça, você pode pegar 5 programas diferentes e você vai executar exatamente o mesmo trabalho. Mesmo eles sendo 5 programas diferentes, com ferramentas diferentes, com ambiente diferente, tudo diferente. Porque você sabe o conceito das coisas, você sabe a técnica, o fundamento por trás daquilo. Então você vai fazer aquela mesma coisa, independente da ferramenta. Bem, se você caiu nesse vídeo de paraquedas e queria saber o que tinha acontecido, é isso, a Adobe comprou o Figma porque o XD não conseguiu ganhar o mercado que ela queria. Minha previsão é que talvez uma das duas ferramentas morra, provavelmente o XD, porque é a ferramenta menos utilizada, e alguns dos recursos dele que talvez não tivessem no Figma, provavelmente serão incorporados no Figma em algum momento. Caso você seja uma das pessoas que não concorda com essa filosofia da Adobe de como ela trata os seus softwares e como ela conduz suas práticas de mercado, eu recomendo fortemente que você procure o Penpot, porque ele é gratuito, código aberto, e se você quiser ajudar no desenvolvimento da ferramenta, que ainda está em beta, você pode simplesmente ir lá na comunidade, colocar suas sugestões ou procurar o repositório e fazer alguma coisa por lá. Como eu não sou desenvolvedor, para mim vai ser só no fórum mesmo. Bem, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Se você quiser ver mais coisas sobre design open source, você pode dar uma olhada aqui no canal, a gente tem um monte de vídeos falando sobre o assunto. Se você quiser saber mais sobre OpenPot especificamente, tem um vídeo sobre o OpenPot aqui no canal, onde eu faço uma avaliação sobre ele. Apesar de ser a versão alfa, agora ele está melhor do que estava naquela versão, mas ainda é o mesmo software, dá para você ter uma boa ideia de como ele funciona e se as ferramentas dele vão atender para o seu trabalho ou não. Bem, no mais é isso, se você gostou, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva no canal para receber outros vídeos como esse, e se você quiser conversar diretamente comigo e com os inscritos aqui do canal, você pode ir no nosso grupo no Telegram, t.me/designerslivres. O grupo é completamente livre, você pode entrar lá, falar com todo mundo, inclusive comigo, e você não precisa baixar nada para isso, beleza? Bem, é isso, valeu.